Olá, boa noite. Vamos lá, deixa eu tentar colocar aqui de novo. Oiê, por favor, me diga se o áudio ainda tá ruim, se melhorou. Eu acho que o meu não tá dando problema, né? Tu consegue me ouvir bem? O meu, quando eu falo, às vezes dá. O teu tá cortando um pouquinho. Tá, vamos ver se. Mas tudo bem, vamos tentar seguir assim, né? Vamos sim. Então tá, tu tinha comentado que tu já teve um contato prévio com a Ayurveda, né? Mas sabe pouco sobre isso. E aí, por isso a gente organizou essa live, né, Bru? Exato. Eu posso aqui Acredito. falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais como é que funciona o Ayurveda. Isso mesmo. A ideia é que realmente você, como especialista, consiga trazer aí informações de uma forma muito mais específica para o pessoal. Tá, legal. Eu vou me apresentar rapidinho, depois você se apresenta, pode ser? Pode ser, combinado. Então, eu me chamo Camila, tenho 32 anos, moro em Florianópolis, mas sou natural do interior de São Paulo. E eu moro em Floripa há 13 anos já até perdi as contas. Eu sou formada em Relações Internacionais, tenho mestrado em Administração Profissional, trabalhei muitos anos com comércio exterior. Agora, recentemente, eu fui mãe da Isis. Ela está quase com 8 meses. Caramba, já. E já há alguns anos eu venho fazendo alguns outros cursos em áreas bem diferentes da carreira que eu sempre trabalhei. Eu sou formada em Hatha Yoga, já dei algumas aulas. E recentemente formada em Ayurveda, que é a medicina milenar hindu, datada de mais de 5.000 anos. É o primeiro sistema de medicina conhecido. E, e aí eu acabei unindo uma coisa a outra, assim, essa pausa da maternidade com uma transição profissional, né? Então, agora sou terapeuta Ayurveda, estando embasada pela minha professora querida Grazi, pela escola Ankara. Então, tenho todo o embasamento, o conhecimento de uma professora de muitos anos já estudando Ayurveda, que viajou várias vezes para a Índia. E é isso, né? Espero poder levar mais conhecimento para as pessoas e mais saúde para as pessoas. Acho que esse é o principal objetivo. Com certeza, que legal. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui, se estiver muito ruim, eu passo a bola para a Cami, mas a ideia é que realmente hoje a bola está com ela. A ideia é só ser mais uma intermediadora. Então, mas a ideia também é, caso vocês ainda não me conheçam, eu me apresente também, aproveito a oportunidade. Eu acho que está cheando, né? Eu estou escutando. Mas eu vou tentar, gente. Estou fazendo vocês hoje de. Vamos lá. Meu nome é Bruna, sou natural de Curitiba. Eu estou morando em Santa Catarina tem 2 anos. E eu vim para cá com essa busca de, na realidade, mudar de carreira. Era a minha intenção. Sair da área comercial, trabalhava num aplicativo de delivery. E quis abrir minha empresa nesse ramo de medicina integrativa. Porque lá atrás eu era uma pessoa muito ansiosa, desde criança, na verdade. E eu sempre lutava com uma coisa que eu não entendia. E aí foi através da medicina integrativa que eu, de fato, consegui acalmar um pouco essa ansiedade, consegui conviver com ela e trabalhar de formas para deixar realmente o barulho da ansiedade de lado e colocar a mão na massa, tirar aquele foco da procrastinação, fazer a coisa acontecer da minha forma. Então, em resumo, é isso. Eu trabalho hoje com uma medicina que é a Seven Healings, é uma terapia quântica. Então, dentro dela, a gente não utiliza tempo nem espaço, a gente consegue rever as nossas traumas, os nossos bloqueios de uma maneira ampla e de forma indolor. Então, se me deixar falando, eu fico aqui falando um monte. Então, por favor, à vontade. Mas, assim, acho que, de fato, a gente precisou recomeçar. Então, eu agradeço novamente você estar aqui
aqui, é um prazer para mim. Eu tenho certeza que eu vou aprender e outras pessoas também. Então, acho que assim, a gente comentou um pouquinho, né, já sobre a nossa intenção, a razão de a gente fazer essa união. E também acho que mais uma questão seria muito importante a gente falar sobre o intuito, né? Então, nós somos parte do Uno, então as coisas acabam se conectando, as coisas acabam sendo um complemento uma para a outra. E, de forma muito resumida, é isso. E agora eu gostaria que você falasse um pouco para a gente de como você vê a Ayurveda, de repente a mudança que a Ayurveda veio fazer para a tua vida também, porque eu acho que quando a gente traz os nossos exemplos, acaba sendo bem positivo e até mais entendível, né? Acaba sendo um entendimento mais rápido, assim. Uhum. Então, falando um pouquinho da minha experiência com a Ayurveda, né? Inicialmente, no curso de formação de yoga, eu tive um módulo sobre a Ayurveda, já tinha me apaixonado por isso, porque eu também adoro nutrição, alimentação. Sempre busquei ser saudável, né, no que eu como. E aí, a partir disso, eu quis me aprofundar um pouquinho mais no tema, né? E aí foi que eu comecei a fazer esse curso mais aprofundado de Ayurveda. E aí é um mundo completamente apaixonante, assim, porque você começa a olhar para os alimentos com uma outra ótica, né? Hoje em dia, existe muito essa dicotomia do saudável e não saudável, né? Fruta é saudável, legume é saudável, pizza não é saudável, é, queijo não é saudável, né? E você fica nessa dicotomia. Às vezes é muita informação, cada hora a informação muda. O ovo, afinal, é saudável ou não é? E aí você fica totalmente perdido, né? Tem a Então, cor que é, daqui a pouco muda. e aí você fica inseguro em relação às suas escolhas. Você não sabe se o que você está comendo realmente está te nutrindo ou não. E o Ayurveda, ele vem te trazer ferramentas, né? Para você conseguir fazer as melhores escolhas. E não apenas em relação à alimentação, né? Porque é uma abordagem multidimensional. Então, o Ayurveda ele vai olhar para o teu corpo, né? O que o teu corpo está te dizendo em termos de saúde, mas não apenas o corpo, a sua mente também, né? Como é que você está processando as suas emoções, como é que estão os seus pensamentos, e também algo um pouco mais energético, né? Que seria o seu espírito, assim. Então, tudo isso se interconecta e forma você, um ser único, né? Então, não existe uma abordagem do que é saudável para todo mundo, né? Para o Ayurveda não existe. Existe o que é saudável para você, como indivíduo único, na sua composição única. Então, isso que é muito interessante. E aí, assim, a medicina atual, moderna, né, ela trata muito sintomas. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem constipação, você vai no médico, o médico ele vai te dar fibras, vai falar para você tomar água, para você comer mamão, abacate, etc. Só que, se você é uma pessoa que tem já uma constituição mais densa, né? Uma pessoa mais pesada, uma pessoa que não digere tão bem as coisas, você não vai conseguir digerir um abacate, você não vai conseguir digerir um monte de fibras, né? E se você está tomando água, você vai reter líquido. E aí as pessoas começam a engordar e tá, não entendem muito por que se elas estão comendo frutas e fibras, mas é porque isso não é saudável para aquele biotipo de pessoa, né? Perfeito. As coisas não são saudáveis igual para todo mundo. E aí tem que levar em consideração. Ou indo para uma via mais natural, né? Você tá constipada e aí a tua avó vai lá e fala para você: Ah, minha filha, toma um chá de sene. E aí você começa a tomar chá de sene toda noite, achando que isso é super natureba, super saudável. E no fim das contas, você está detonando a sua capacidade natural de evacuação, porque o CN, dependendo da quantidade que você toma, ele é muito purgativo. Você acaba ficando viciada e não Acaba virando, o remédio vira, na verdade, algo que não é, né, tem. não é curativo, não é curador, assim. Isso, exato, assim, não é porque é uma plantinha que é saudável. Uhum. Inclusive, olhando para essas
particularidades, assim, entendendo o que te deixa equilibrado e o que não te deixa. Um outro exemplo, você tem azia ou queimação. Aí você vai no médico e o médico faz o quê? Que receita? Uma pílulazinha mágica, né? Um remedinho para você tomar lá todo dia que você tiver azia. Omeprazol. Gente, daí você fica a vida inteira tomando omeprazol, achando que aquilo ali está resolvendo o seu problema. Na verdade, você está só mascarando o problema, você está remediando o sintoma e você não está agindo na causa raiz do problema. O que está te causando azia? O que está te causando queimação? Você sabe? O mais complexo é que você protelando isso, você deixando para resolver depois, porque às vezes a vida tá corrida, ou você acha que não é o momento ainda, a próxima vez quando vem mais forte. Então, e também vale lembrar, ressaltar, que normalmente quando a dor vem, ela já é uma tentativa de resolução do problema. O organismo está tentando te trazer uma informação, não está legal, faz diferente, e a gente vai lá e só dá uma maquiada. Então, esse é um ponto bem legal que você mencionou, Cami. Eu acho que a gente olha para a mesma questão de formas diferentes, mas de formas complementares. Acaba assim. Uhum. Exato, né? E aí a pessoa toma o omeprazol, fica tudo bem porque ela mascarou o sintoma, e aí ela come abacaxi em excesso, ou ela toma café em excesso, coisas que continuam trazendo aquele problema para ela, né? Então veja que ela nunca vai se curar, Uhum, né? com Então certeza. pensa comigo, né? Se você tá com saúde plena, você não deveria sentir nenhum incômodo na sua digestão, você não deveria sentir dores de cabeça, você não deveria ter sintomas de TPM excessivos, você não deveria ter insônia, não deveria sentir excesso de ansiedade, né? Todos os problemas muito atuais, né? Com esse excesso de informação, a gente acaba entrando no modo automático, assim, do acorda, trabalha, celular e dorme agitado, daí no outro dia acorda cansado de novo, recomeça tudo de novo. É muito difícil hoje as pessoas se conectarem, né, com elas mesmas, assim, ouvirem o que o corpo está dizendo. E Então, aí, muitas vezes é esse cuidado, né, esse olhar para dentro, uhum. entender o que está acontecendo, parar, recalcular a rota, né? Para daí fazer escolhas mais assertivas para você, visando ter mais saúde e mais longevidade. Perfeito. Eu acho que só aproveitando, a gente começou a falar do assunto que é tão gostoso e a gente não mencionou dois pontos, só para comentar com vocês. No final da live, aqui, se vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para trazer suas dúvidas, comentários. E, dentro do possível, a gente vai respondendo. E caso tenha alguma coisa que de repente foge um pouquinho do escopo, a gente vai deixar para responder na sequência, mas fiquem bem à vontade. E o segundo aspecto também é que depois, no final, vai ter um presente. Então, tanto da minha parte quanto da Cami. Então, a gente vai fazer um sorteio e aí, quem estiver com a gente até o final vai participar. Peço para que vocês participem, comentem e passem a bola para você de novo, Cami. Legal, Bru, isso mesmo. A gente esqueceu de falar do sorteio, né? Foi. A gente já entrou aqui. Mas então, como eu estava falando, o Ayurveda vai te proporcionar esse ferramental para você ter o poder da autocura, para você se conectar com o seu corpo, com a sua mente, entender o seu desequilíbrio e tratá-lo, né? Então, para você não precisar ficar indo no médico pedir remedinho, né? Basicamente é isso. E para isso a gente usa então uma abordagem multidimensional e holística, que considera não apenas a sua alimentação, mas também que tipo de atividade física você faz, qual é a forma que você se movimenta, né? O movimento é imprescindível para o ser humano, né? E aqui a gente inclui também a respiração. Como é que você respira, né? Porque a respiração é o que vai trazer energia vital para a gente. Muitas pessoas respiram errado e não sabem. Passam uma vida inteira respirando errado, respirando raso, igual passarinho, né?
Então, dentro das prescrições ayurvédicas, a gente também vai utilizar pranayamas, por exemplo, né? Exercícios respiratórios. Bem completo. Olha, de forma integral. E Imagina desde a respiração. Umas coisas comuns, a gente vai no médico tradicional, na medicina tradicional, ele faz algumas coisas pra gente com relação à alimentação, com relação à rotina de vida. Médicos que são mais conscientes fazem, mas dificilmente existem pessoas que se preocupam em entender como você respira, porque é uma coisa humana, então acaba ficando como algo que todo mundo sabe, mas será que sabe mesmo? Que interessante. Acaba sendo exatamente. específico. E o Ayurveda é bacana porque ele te ajuda a criar rotinas. Uhum. Então, por mais que você saiba que você precisa fazer um exercício respiratório, às vezes o seu dia acabou, você nem percebeu, já está na hora de dormir, ai, não deu tempo. Deixa amanhã eu faço. E aí você nunca faz. O Ayurveda te ajuda a criar uma rotina diária, a gente chama de Dinacharya. E aí você vai cristalizando aquele hábito, né, ao longo do tempo, conforme você vai fazendo. Você cria janelas de oportunidade para fazer aquele exercício de respiração, né? Perfeito. Interessante. Então, só rebobinando para não me perder aqui, eu falei da meditação, eu falei do movimento, da atividade física, que aqui também inclui a respiração. Uhum. Qualidade, né, também é um dos pilares. Atualmente as pessoas têm muita dificuldade para dormir, muito insônia, então vão dormir muito tarde, acordam muito cedo, ou acabam acordando tarde. Então, assim, essa desregulação de horários tem tudo a ver com o ciclo circadiano também. Enfim, tema para uma outra live, né? Pra gente se Sim, aprofundar. sim. Mas assim, só assim, com essa questão do. Existe uma deixa que ficou de trabalho enquanto eles dormem. Então, isso veio, na verdade, para destruir com a nossa saúde. E aí, muita gente acaba entrando nesse ciclo e é difícil sair, porque realmente, quanto mais a gente pega, mais existe uma cobrança. Então, precisa realmente, às vezes, dar uma resetada e recomeçar. Total. E aí as pessoas vão dormir tarde e acordam 5 da manhã para sair correr na rua, né? Dormiu 4 horas e acorda para sair correr. Então, pensa, isso a longo prazo acaba com o teu organismo, né? Sim, sim, com Enfim, certeza. e aí um outro pilar também é o do descanso, né? Ou do silêncio. Então, um momento ali para você realmente criar conexão, criar espaço para o seu corpo descansar, né? Perfeito. E por fim, relacionamentos, né? Meio ambiente, trabalho, tudo que está fora e que acaba conversando, né? Com o seu interior, que a gente está vivendo aí no meio, não está isolado no planeta, né? A gente faz parte de uma sociedade, de uma comunidade, a gente tem nosso trabalho, então isso também acaba impactando na nossa saúde. Perfeito. Eu acho que se a gente for olhar, você trouxe o que é para a gente a Ayurveda, você explicou, acredito que de uma maneira resumida, e agora a gente está olhando a parte dos fatores que levam aos desequilíbrios, seria mais ou menos isso, Cami? Mas para eu conseguir, seria mais ou menos essa visão, esses tópicos que você mencionou, seria o desequilíbrio? Algo assim? São os principais fatores que nos levam ao desequilíbrio. Então, são os principais pilares que a gente vai abordar numa prescrição pós-consulta ayurvédica, por exemplo, né? A gente vai trabalhar com prescrições alimentares, com prescrições para sua atividade física, exercício, respiração, prescrições para melhorar o seu sono, prescrições para você criar janelas de descanso, silêncio, e por fim, para você observar como é que está a tua interação com o meio onde você vive, incluindo relacionamentos, incluindo sua profissão, seu trabalho, enfim, conexões de uma maneira geral. Perfeito. Legal. Isso são realmente coisas que muitas vezes a gente está tão inserido
gente não para analisar. Entram aspectos que é o nosso inconsciente trazendo para o dia a dia. Eu sempre fiz assim, sempre vi aquele mesmo trajeto, e aí você questiona a sua fala. Então, esse momento eu acredito que seja realmente uma autoanálise, um cuidado, assim, é um fazer o mesmo com o novo olhar. Acaba sendo algo assim, né? Ou assim, ressignificar, né? Perfeito. Ressignificar os hábitos. Existem hábitos que você já faz há muito tempo, acredita que são saudáveis para você ou que são necessários para você, e não necessariamente. A gente pode ressignificar para outra coisa que seja mais saudável ainda, né? Maravilha. Sair do modo automático, vamos colocar assim, Bruna. Legal, legal. Bom termo. E hoje, se a gente, a gente não chegou a comentar, né? Mas existem os doshas, e eu não sei como falar, doshas, e perfeito. E assim, esse aeravamento diferente para cada um deles também, não é esse padrãozinho, não é essas caixinhas, né? Cada ser acaba sendo único, pode ter mais que um também. Então, eu não sei se de repente hoje a gente consegue aprofundar nesse nível, mas caso você queira falar de uma forma um pouco mais superficial, também fica super à vontade. Legal. Aí a gente já entra um pouquinho mais a fundo, né, nos conceitos ayurvédicos. Os doshas, eles são basicamente os biotipos. E eles são formados por 5 principais elementos, assim como toda a matéria, né? O Ayurveda, ele trabalha muito com o conceito da filosofia Samkhya, que a gente fala. E a partir da visão dessa filosofia, existem 5 principais elementos que constituem tudo no mundo. São eles o éter, que na verdade é o espaço, né? O espaço ele também existe, inclusive dentro de nós. O ar, o fogo, a água e a terra. Então, existem pessoas que elas possuem mais alguns elementos do que outros. Existem pessoas que possuem mais o elemento éter e ar. Essas pessoas são as do dosha vata. Existem pessoas que possuem mais predominância dos elementos fogo e água. Essas pessoas são as do dosha pita. E por fim, pessoas que têm mais predominância dos elementos água e terra. Essas são as pessoas do dosha kapha. Então são esses 3 principais doshas que são a sua essência, digamos assim. Se você é uma pessoa mais cafa, você é mais água e terra, você é uma pessoa mais densa, você tem mais peso, já tem uma estrutura corporal um pouco mais robusta, né? Ombros largos, quadril largo, olhos grandes, dentão, cabelo volumoso. De outra forma, uma pessoa que é mais pita, tem mais elementos fogo e água, ela é uma pessoa mais ativa, mais energética, ela é uma pessoa calorenta, uma pessoa que tem uma estrutura intermediária, assim, bom tônus muscular. Então, geralmente são aquelas pessoas que ganham um músculo fácil, né? Vai para academia, malha pouco e já fica bombadinho. Essa é a pessoa mais pita, né? Tem o olhar bem penetrante, assim. E uma pessoa mais vata, ela é uma pessoa que tem mais ar e éter. Ela é uma pessoa mais aérea, é uma pessoa com uma estrutura mais enxutinha, assim, uma pessoa mais magra, longilínea. Ela é uma pessoa muito rápida, se movimenta muito fácil, então geralmente dança muito, né? Gosta de viajar, ir para todos os lugares, é uma pessoa criativa. Então, ela é uma pessoa que trabalha mais o aspecto mental criativo, assim. E aí são pessoas que têm os olhinhos um pouco menores, a boca um pouquinho menor, o nariz mais fininho, né? Então, tem algumas características físicas que nos ajudam a identificar o dosha da pessoa e também características mentais, né? Além disso, tem os atributos, né, de cada dosha.
Então, uma pessoa vata, ela é uma pessoa que tem a pele mais seca, ela geralmente, se tiver desequilibrada, geralmente tem constipação. É uma pessoa que tem bastante ansiedade, bastante insônia, porque ela é muito mental, né? Uhum. Então, se desequilibrada, ela acaba tendendo para esse lado aí da ansiedade, da confusão, né? Sim. Uma pessoa mais pita, ela vai ser uma pessoa mais rancorosa, mais invejosa, vai ter mais ciúme, porque é uma pessoa, assim, que tem o elemento fogo muito predominante, né? Uhum. E uma pessoa capa, por exemplo, por ser uma pessoa mais densa, ela já é mais dócil, ela tem mais o elemento terra, então ela é mais meiga, mais calma. E se desequilibrada, ela pode ser mais preguiçosa, ela vai ter mais dificuldade em acordar cedo e fazer um exercício. Então, assim, estou trazendo já alguns aspectos de desequilíbrio aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona cada dosha, né? Tenho certeza que alguém se identificou. Se alguém quiser, de repente, expor um pouquinho, porque acho que tudo que você mencionou são características bem comuns que a gente escuta. Então, e também uma coisa interessante, que não necessariamente a gente é um só, né, Cami? A gente pode ser, por exemplo, cafa pita ou cafa vata, e aí com isso traz um equilíbrio dessas duas questões. A Edna mencionou aqui se dá para mudar. É algo que a gente consegue mudar. Mudar, eu não sei, mas equilibrar sim, até onde eu entendo. Vou deixar nos responder. Esse é um bom ponto. A gente nasce com uma constituição de doshas, né? E como a Bruna falou, a gente não necessariamente tem um dosha só. Na verdade, todas as pessoas possuem todos os elementos, né? Mas existe uma proporção aí diferente entre eles e geralmente uma proporção única de pessoa para pessoa. Então eu posso, digamos assim, tentando racionalizar um pouquinho, posso ser 60% Kapha, 30% Vata, e 10% Pitta, digamos, né? Mas aí eu sou uma pessoa predominantemente Kapha, com alguns elementos dos outros doshas, né? Então a minha conduta vai ser primordialmente para Kapha. E aí eu nasci dessa forma, com essa constituição. No Ayurveda a gente chama isso de Prakruti. Ao longo da vida, isso pode ir se alterando, porque eu tenho várias interações, né, no meio ambiente, ou tenho várias experiências pessoais, que às vezes vão me afastando da minha constituição original, que a gente chama, de Vikruti. Então, né, o seu estado atual é a Vikruti. E o que acontece? Conforme eu vou me afastando daquele meu estado de nascença, eu vou me desequilibrando, vou me afastando da minha essência. E isso a longo prazo vai me trazer problemas e doenças, né? Porque eu estou me desconectando daquilo que eu nasci para ser. Tá? Em resumo, é isso. E aí a gente tem que voltar, a gente tem que reequilibrar essa pessoa e fazer ela se aproximar de novo da Prakriti dela, da constituição original dela. Né? Então, essa foi a pergunta ali da Edna. Acho que ela perguntou: dá para mudar? Seria, dá para reequilibrar a pessoa, né? Trazer ela para a essência dela. Então dá, né? Esse é o objetivo do terapeuta Ayurveda, inclusive. Perfeito. Maravilha. Então, acho que com relação a essa questão de agravamento dos doshas, eu acho que você explicou de uma forma bem interessante cada um dos doshas. E aí agora, a gente poderia de repente falar um pouquinho mais sobre a questão da Agni, que é o fogo digestivo, né? Como cada um dos perfis, de repente, fazem essa digestão, ou se, nesse caso, todos acabam digerindo de uma mesma forma. Uhum. Essa é uma pedra fundamental também para o Ayurveda, né? Para a gente tratar desequilíbrios, a gente tem que tratar poder digestivo. Por que que o nosso poder digestivo é tão importante, né? Porque é através do sistema digestório que a gente metaboliza tudo. Sim. Não apenas o que a gente come, mas tudo. É o cérebro, né?
metaboliza emoções, pensamentos, sentimentos. E aí, por isso essa abordagem tão macro, né? Tão sistêmica. A gente acaba extrapolando aí, né, em relação à prescrição alimentar, que não se resume a isso, seria muito raso. Então, como a gente acaba se desequilibrando e se afastando da nossa essência, e esse desequilíbrio vem por N motivos, né? Desde um trabalho que você não gosta, até um exercício físico errado para você, algo que você come que não é legal para você, um relacionamento tóxico, enfim, N coisas vão acontecendo que vão nos desequilibrando ao longo da vida, né? E a gente tem esses sinais no nosso corpo, mas a gente acaba passando pano quente, né? Toma um remedinho ali, tá tudo certo, segue o baile. Mas aí uma hora a conta chega, né? Porque o desequilíbrio vai se agravando, ele vai gerando toxina no seu corpo. Por quê? Porque você não consegue digerir bem as coisas. Se você não digere bem, vira toxina, que para Ayurveda a gente chama de ama. Isso vai se acumulando nas várias camadas de tecido que a gente tem no nosso corpo e se deposita num órgão ali que é mais frágil e causa uma doença, né? Então pode estar aí a explicação para um câncer de estômago, para um câncer de mama, né? Para uma enfermidade mais séria, assim, até para uma esclerose múltipla, né? Algo mais sistêmico, assim, mais complexo, bem mais difícil de tratar. Pode ser, pode ser causado por esses desequilíbrios que você tem ao longo da sua vida, que você não sabe, que você pode tratá-los, que você pode curá-los, e aí lá na frente isso te traz um problema. É claro, né, que existe uma tendência natural do nosso corpo de se desgastar. Chega no fim da vida, você tá mais debilitado, né, e você ter algum tipo de doença. Mas o objetivo do Ayurveda é prevenir isso, é prevenir as doenças. E mesmo que você tenha uma doença muito grave, né, muito terminal, digamos assim, é te dar uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Eu acho que essa é a parte mais bonita da Ayurveda, porque diferente das terapias tradicionais, terapias não, né? Da medicina tradicional, a gente vai no médico muitas vezes quando tá com algum desequilíbrio, alguma dor. E no caso da Ayurveda, ela é preventiva. Ela, claro, ela vai agir também caso a pessoa já esteja passando por um quadro, mas ela acaba vindo de uma forma muito bonita, muito complementar mesmo para a pessoa ter qualidade de vida. Então, hoje a gente está falando que as pessoas têm uma tendência a morrerem bem mais tarde. Então, precisa ter uma reestruturação, um olhar diferente para isso, para ter com qualidade. Então, cada vez mais as pessoas estão deixando de fazer coisas, por exemplo, bebida, outras questões, pensando num olhar um pouco mais de saúde, longevidade. E aí entra muito esse olhar mesmo, de conseguir trazer não só os alimentos, que existe um foco para isso, mas outras atividades que possam ser feitas como complemento. Então, isso acaba sendo realmente algo muito bonito. Hoje, quando a gente olha para a Seven Healings, a gente também trabalha dessa forma. Então, por isso que, mais uma vez, eu digo quão complementar é. É claro que a doença já existindo, a gente consegue trabalhar nela, mas eu amo essa parte preventiva. Porque para que esperar ter se a gente pode trabalhar isso dos sinais que vem aparecendo? Você está mais irritado? Por que você está ficando irritado? De repente tem alguma coisa aí na tua rotina, alguma coisa na tua alimentação, que a gente pode fazer pequenas adequações dentro da Ayurveda já e adaptar dentro da Seven Healings e entender o porquê dessa raiva. Então, só um complemento para aproveitar a deixa. Maravilha. Inclusive, a metabolização de emoções, né, e pensamentos para o Ayurveda, ela vem antes da metabolização dos alimentos. Mais importante. Então, às vezes, algo que você está guardando ali dentro, né, um dor, um sentimento ruim, algo que você não tá digerindo bem mesmo, né, não está metabolizando, essa é a palavra, vai gerar toxina. E isso vai, a longo prazo, gerar doença, né? Então,
Essa é a grande questão ali do Agni, que a gente, né, do poder digestivo. Como é que tá digerir Existem coisas? diferenças para cada um deles? Como é, Cami? Não existem diferenças, né? É só porque a metabolização de pensamentos e emoções é algo muito mais sutil, né? Não é tão tangível para nós como a metabolização dos alimentos, né? Mas não existe diferença nenhuma, né? Ambas são necessárias. Se você não metaboliza uma emoção, essa emoção vai ficar ali te intoxicando. Isso é Sim. fato, né? E aí, bem, eu como terapeuta Ayurveda vou te diagnosticar, vou entender o teu contexto. Por isso que a consulta inicial dura 2 horas, né? Uma conversa bem longa para eu entender tua hereditariedade, né? Como é que é a tua relação com os teus pais, como é que é a tua relação com o teu companheiro, se você tem uma companheira, filhos, que tipo de genética você tem, né? Como é que são os seus hábitos de vida, quais são os seus horários, o que geralmente você come, como é que tá a tua mente, né? Eu fico um questionário de sobre a mente da pessoa para entender se a mente está muito agitada, a gente chama de mente rajásica, se a mente está muito embotada, uma mente que quer procrastinar tudo, preguiçosa, não quer fazer nada, que a gente chama de tamásica, ou se a sua mente está equilibrada entre esses dois polos, né? E a gente vai trabalhando isso na consulta para eu entender como é que você tá, né? Qual que é a sua situação atual. E aí, tendo identificado o seu dosha, o seu prakriti, fazer as prescrições para você se reequilibrar. Basicamente é isso. Mas assim, quem vai fazer o grosso, quem vai fazer acontecer é o paciente, né? É a pessoa. Então, requer disciplina. Não vou chegar aqui e falar que é tudo mil maravilhas, que é super fácil e tal. Não, requer disciplina. E disciplina é liberdade. Uma vez que você saiba ressignificar os seus hábitos ruins, transformá-los em hábitos bons, entendendo que aquilo é importante para você, é fundamental para você. Então, você vai deixar de comer o seu dogão lá 3 vezes por semana à noite, porque aquilo é importante para você, é importante para a sua saúde, né? Você precisa ter disciplina, você precisa ter autorresponsabilização. Então, é isso que eu trago também para as pessoas, né? Não adianta nada as pessoas constar comigo e não fazer as coisas direito, né? Não seguir a desintoxicação, e depois não seguir o programa de nutrição, né? Então, as pessoas precisam ser agentes de mudança da vida delas, né? Não é É isso que você. não, eu não vou te dar um omeprazol, né? Porque as pessoas querem isso, elas querem algo fácil. Me dá uma pílula, me dá uma injeção para eu colocar aqui para eu emagrecer. Não vai adiantar, porque daqui 3 meses a pessoa já vai estar nos mesmos hábitos que ela tinha antes, né? Tomando cerveja toda noite, por exemplo. Então não vai adiantar, né? Então a gente trabalha essa questão mental também e por isso que está completamente vinculado ao seu trabalho, Bruna. Com certeza, com certeza. Mas essa questão de responsabilidade, ela é muito grande, porque vamos pensar que a pessoa tem 30 anos. Ela demorou 30 anos para chegar na resposta que ela está agora. E aí, num passo de mágica, a gente traz muita informação, mas exige muito também da pessoa estar aberta, da pessoa querer dar continuidade, porque a sessão em si, ela é muito esclarecedora, mas muitas vezes ela vai precisar dessa pessoa com foco para melhor, fazer a coisa acontecer. E aí, assim, é para tudo na vida. Se a gente quer emagrecer, se a gente quer, de repente, estudar, se a gente quer crescer na nossa vida, exige muita essa questão da persistência. Você usou um termo bem interessante, informação à liberdade. Não, foi algo assim, eu achei bem impactante, assim, para marcar mesmo a informação. Você pode repetir, gente? A liberdade, acho que foi isso, né? Acho que foi isso. Se você tem disciplina,
você E consegue a liberdade. para eventualmente se permitir alguns luxos, entre aspas, né? Então, Sim, se tem disciplina, se você se mantém numa rotina equilibrada para você, né, para o seu dosha, no caso do Ayurveda, eventualmente você pode tomar uma taça de vinho, eventualmente você pode comer uma pizza, eventualmente, né, você pode fazer uma extravagância assim, que aquilo ali, não é aquilo ali que vai te desequilibrar a ponto de você perder tudo que você fez até então, sim, né? Então, assim, não é um jogo de soma zero, sabe? sim. Então, se todo dia você toma chá e você toma café aos sábados, e isso não te desequilibra, não te traz azia, não te traz queimação, não te traz arritmia, por exemplo, você dorme bem, tudo certo, né? Mas só vou dar um exemplo meu aqui, né? Que acho que é legal a gente exemplificar. Eu fiquei uma semana sem tomar café, porque eu fiz uma desintoxicação que eu precisava fazer há muito tempo, só que eu engravidei, aí eu amamento. E a desintoxicação ela é um pouco mais rígida, assim, né? A gente acaba comendo alimentos mais leves, tal, e eu precisava de um pouco mais de peso até para amamentar. Mas aí eu fiz esse detox e eu fiquei 7 dias sem. Aí hoje cedo eu falei, vou fazer um café fraquinho, né? Só pra ver como é que uma panquequinha assim e tal. Tomei o café às 8 da manhã, deu 10 da manhã, eu tava com arritmia. Ah, meu Deus. Olha Sabe? só. Coração assim, tipo assim, eu queria sair correndo pela rua, e eu tava aqui com a Isis, minha filha. Falei, cara, tipo assim, né? E quando você fica um tempo sem e você toma, você nota essas coisas. Sim. O Johnny, meu esposo, fez detox junto comigo. Aham. Com bastante asma, né? Ele tava com o nariz bem trancado, rinite, muco. Isso há muito tempo já. E chegou até a tratar com corticoide, né? Enfim, aquela coisa toda. E aí, em 4 dias, o nariz dele melhorou. Olha só. Então, sabe, às vezes a mudança vem no curto prazo, a resposta que você precisa vem no curto prazo. Então, veja bem, a gente precisa ir se testando, né? A gente precisa ir testando nossos limites e trazendo essa autorresponsabilização pela nossa saúde mesmo, né? Não deixando na mão de um médico. Eu também acredito muito na questão de que pode ter feito aquilo uma vida toda e não tenha tido nenhum efeito, mas com o passar do tempo, assim como o corpo vai envelhecendo, a gente vai parando de trazer, não tem mais tanta produção de células, a gente vai perdendo colágeno, a gente também passa a rejeitar algumas certas coisas que talvez antes, por nosso corpo ser mais novo, a gente entendia que até era saudável, mas que agora o corpo está um pouco mais sensível e ele começa a olhar para aquilo de uma forma diferente. Então, eu acho que o exemplo do café acaba sendo algo bem legal. Eu vou usar rapidinho um exemplo meu também. Eu tomei muito café sem problemas, de alguns anos para cá, uns 2 mais ou menos. Se eu tomar mais de 3 xícaras por dia, eu fico insuportável. Ninguém consegue falar do meu lado e eu não consigo dormir. Eu não tinha isso, e aí agora, de uns tempos para cá, eu tô sentindo essa questão, e assim como também com bebida alcoólica, com algumas coisas que antes eu tomava, me sentia uma maravilha, e hoje eu já sei o meu limite. Claro, com maturidade a gente vai aprendendo, mas eu percebo que são coisas que realmente você come demais e fala, opa, não tá legal. Então, eu acho que tem um pouco desse olhar também, que é um olhar de cuidado mesmo. E se a gente está fazendo a coisa certa no sentido de se sentir bem, acredito que aí seja um bom indicativo, assim, para seguir ou para mudar. Exato, exato. E aí tem algo bem legal que eu queria trazer também, que é em relação à nossa língua. A nossa língua é um grande ferramental para a gente entender se aquilo que a gente comeu foi bem digerido ou não. Uhum. Então, no Ayurveda existe, né, o Dinacharya, que é uma rotina diária ideal, e nesse Dinacharya a gente deve acordar, e a primeira coisa que a gente faz é olhar a nossa língua.
O nosso corpo, ele é sensacional, ele é mágico, né? Então, ele tem um poder de autocura. Então, durante a noite, ele faz uma desintoxicação natural. Desculpem o chorinho aí. Opa, acordou. Vai, vai atender a bebê. Mas ela dormiu bastante, olha só, o presente aí, ó. E aí, quando a gente acorda, o subproduto, né, dessa desintoxicação natural que é feita enquanto a gente dorme, se acumula na nossa língua em forma de saburra. E aí, então, é legal, todo dia quando você acorda, você olhar essa sua língua, como é que ela tá. Se ela tá com uma camadinha espessa, assim, de saburra, é porque o que você comeu no dia anterior não foi legal para você. Interessante. Uhum. Claro que existe também uma tendência aí de haver um acúmulo, né? E até você conseguir limpar a sua língua, vai alguns dias aí de desintoxicação. Mas, geralmente, quando você come alguma coisa que não caiu bem no outro dia, a saburra piora, né, no dia seguinte. E é um hábito legal também que eu deixo aqui para vocês, né, que estão assistindo, para já começarem a colocar em prática aí na vida de vocês, é raspar a língua ao acordar. E aí já existem também alguns estudos, né, que falam que quando a gente raspa a língua, a gente melhora o nosso hálito, a gente melhora a saúde bucal de uma forma geral, porque você tira, né, aquela coisa, aquele subproduto que ficou ali, né, que se você não tirar fora, pode ser até com uma colher, mas também existem raspadores de língua específicos, né, melhor são os de metal, ou de inox, ou de cobre, que são antibacterianos, né, o de plástico não é muito bacana. Você pode começar com uma colher. No início vai ser um pouco estranho, mas depois que você se acostuma, você não consegue mais ficar sem. Eu, às vezes, vou viajar, esqueço meu raspador e fico desesperado. É Aquela gostoso. ruim ali sabe? Você vai comer e colocar aquilo para dentro de novo, não é legal. Isso é uma rotina legal que o Ayurveda traz. E aí, depois disso, né, de observar a língua, raspar a língua, escovar bem os dentes, tal, para começar o dia já com a boca limpinha, né? Isso é só um exemplo aqui de como a gente pode perceber que a gente tem toxina através dessa saburra na língua, mas claro que também tem outras maneiras, né? Por exemplo, se suas fezes estão muito diarreicas ou se estão muito constipadas, se você tem dor de cabeça, se você tem fadiga, letargia, distensão abdominal ou gases, né? Tá sempre ali com a barriga estufada, inclusive tensões emocionais, está sempre de mau humor, está sempre irritado, está sempre sem paciência, está sempre com medo de alguma coisa, medo. Então, isso indica que você tem um sistema intoxicado, tem toxinas aí, a gente precisa fazer uma limpa no seu organismo. Perfeito. São sinais sutis, mas que trazem muita informação pedindo uma mudança. Isso. E se a gente for pensar em situações onde a gente fala um pouco dos hábitos, que eu acredito que levam a esse processo digestivo ruim, vamos dizer assim, né? E aí agora, se a gente fosse pensar para estimular o Agni, o que você aconselharia para a gente? Então, a gente, deixa eu só voltar um pouquinho, né? Os hábitos que levam a um poder digestivo ruim. Isso, perfeito. Uhum. Do poder digestivo para a metabolização, tanto de alimento como de sentimentos, emoções, pensamentos, né? Uhum. Mas algumas coisas que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia que prejudicam esse nosso poder de metabolizar as coisas. Por exemplo, comer sem fome. Então, aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, que todo mundo acha que é saudável, né? Porque, eu preciso manter o meu metabolismo ali Irado. o tempo todo. Gente, é uma máquina que não para. Parem, tipo assim, parem para pensar sobre isso, né? A gente não dá um descanso para o nosso sistema digestório. Por Então, a isso o gente jejum também é tão bem-vindo. come.
A fome, né, naturalmente, ela é o indício de que você precisa comer. Se você come sem fome é porque tem alguma coisa errada, né? Então, isso acaba prejudicando o seu poder digestivo e gerando toxina, em última instância, né? E daí, um pouco relacionado a isso, seria aquele hábito de ficar beliscando o dia todo. Ah, vou comer um amendoinzinho aqui, daqui meia hora eu como uma fruta, daqui uma hora eu como um pão, daqui uma hora eu como outra fruta. Já vou tirar meu amendoim da gaveta. Exato. Aí você não dá o tempo necessário para a digestão acontecer, então ainda tem alimento lá sendo digerido, aí você vai e joga outra coisa por cima. É como se você estivesse cozinhando um feijão, aí a hora que a água começou a ferver, tu vai lá e coloca água fria. Aí começou a ferver, tu vai lá e coloca água fria. Tipo, nunca vai cozinhar direito, entendeu? Aí vai começar a virar um bolo doido ali, então, enfim. É isso que acontece com a gente quando a gente fica beliscando o dia inteiro. Sim, eu vou lembrar de você. Vou lembrar. Então tem que dar um espaçamento, né? É melhor você comer uma quantidade um pouco mais substanciosa e dar um espaço maior do que ficar comendo que nem passarinho o dia inteiro, né? Sim. Outra coisa que prejudica o nosso poder digestivo é alimentos incompatíveis. Aquele famoso ditado das mães, né? Não mistura leite com manga. Sim. Porque leite e manga não combinam, é incompatível, vai dar ruim. E aí existe uma tabela bem completa ayurvédica dos alimentos que são incompatíveis para gente observar. Então, com os meus pacientes, eu também encaminho essa tabela completa ali para que eles evitem fazer escolhas ruins, né? Então, por exemplo, misturar melão com iogurte, meu Deus, coisa mais péssima da vida. Manga com iogurte, né? Tem que reaprender, então, porque tem algumas coisas que a gente vai fazendo sem nem falar que é bom. A gente acha que é e come. Exato. A gente volta lá para o começo da live, né? Porque as coisas se interconectam. E quando eu falei lá que às vezes o que a gente acha que é saudável não é, né? A questão do ovo, é saudável, não é? Salada de fruta, vocês acham que é saudável? E Boa eu acho noite, que Rafa. Vocês acham que salada de fruta é saudável? Quem tá aí responde para mim. Quem que adora uma saladinha de fruta? quase sempre tem, quando você come café, acaba sempre tendo ali uma opção de sobremesa. E daí você vai. Porque a salada de fruta é saudável, né? Para o Ayurveda, não. Ó, o Edu respondeu que sim, salada de fruta é saudável. A Nana também. A Nath também. Nath, a Nath come muitas, muitas, muitas frutas. Ela é um exemplo para mim. Ela é vegana e ela devora frutas. Eu lembro, nunca vou esquecer o dia que eu fui na casa dela, tinha 3 pencas de banana em cima da geladeira, né, Nath? O Gustavo falou, claro que é saudável. Bota um leite condensado junto. Jesus amado. Vai ficar saboroso. Gente, pro Ayurveda, salada de frutas não é saudável. Vou explicar para vocês por quê. Porque a gente está misturando frutas muito distintas. Então, a gente está misturando fruta ácida com fruta doce, às vezes até com fruta meio adstringente. E daí a questão desses diferentes sabores é algo bem importante para o Ayurveda também. Claro que não vai dar tempo da gente falar tudo aqui hoje, né, Bruna? Legal isso, hein? Mas o ideal seria, quando a gente comer fruta, a gente escolher frutas que sejam similares. Então, se eu vou comer uma fruta ácida, por exemplo, uma laranja, eu deveria só misturar com uma fruta também ácida, como uma tangerina ou um morango, né? Mas não extrapolar muito além disso. E se eu tô comendo uma fruta doce, como uma banana bem madura, eu poderia misturar com frutas doces, como um mamão, mas não misturar com a fruta ácida, porque vai causar uma fermentação dentro de você. Vai causar gases, né?
não vai ser legal, tá? E é por isso que algumas pessoas chegam mencionando que elas estão fazendo tudo certo na visão delas, mas por alguma razão isso não está bem. Às vezes ela não sabe, né, por que ela tá tendo gases. Tipo, eu só tô comendo fruta e tô com gases, o que que tá acontecendo? Mas às vezes é incompatibilidade entre os alimentos, tá? Então, esse é um dos fatores também que prejudica o nosso poder digestivo. E aí também, aqui é meio óbvio, né, mas acho que eu preciso mencionar, comer comida processada, industrializada, ressecada, frita. Então, assim, tudo que foge muito do natural não é legal, né? Nos prejudica. E também beber suco de fruta ou refri ou qualquer outro tipo de líquido junto com a comida. O ideal seria só beber um pouquinho de chá ou um pouquinho de água morna, né? E também nem todos os chás, porque tem alguns chás que fazem uma função de ser antinutriente, né? Dificultam a absorção de nutrientes. Então, o ideal seria tomar um chazinho digestivo, bem pouquinho, mas para ajudar o alimento a ser metabolizado, né? Mas, às vezes, muita gente toma suco de fruta junto com a refeição, achando que, porque é fruta, porque é suco, é saudável, né? Mas não, vai prejudicar a tua digestão, teu poder digestivo. Quantidade de fruta que vai um pouco de suco muito grande. Se a gente fosse comer a fruta, a gente não conseguiria ingerir aquela quantidade. Eu vi algumas coisas de morango, de laranja, e falei, nossa, é muita coisa para conseguir chegar nesse suco. Então é isso. E daí, bem, eu acho que já tá até dando nosso horário aqui, né, Bruna? E a gente para fazer uma hora. O assunto é bem extenso. Eu gostei do céu ali no final, o pessoal tava brincando, participando, assim, é bom. A gente tá aberta aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se de repente depois da live surgir alguma dúvida, a gente também fica à disposição, mas é legal para que agora, caso vocês queiram, a gente vai fazer um sorteio, então, enquanto isso, podem ir perguntando, a gente vai ajustando aqui para responder para vocês. Ó, a Natália disse que é muito bom. Como é o tratamento inicial? A gente perguntou. Então, vale a gente mencionar. Isso é algo que eu ia mencionar também, né? Então, a consulta ayurvédica, como eu falei para vocês, a gente tem uma conversa inicial de mais ou menos 2 horas para conseguir identificar qual é o seu estado, né? O seu contexto de vida, o seu dosha, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, né? Tua hereditariedade e tudo mais. E aí, depois disso, eu faço as prescrições para inicialmente a gente fazer um detox, uma desintoxicação. Ela geralmente dura entre 5 a 7 dias. Nesse período, a intenção é a gente aumentar o seu poder digestivo, colocar as toxinas que estão acumuladas para fora, dar um descanso mesmo para o teu organismo, né? Dar um gás ali para ele. E depois desse período inicial, a gente conversa de novo. Eu vejo como é que evoluiu essa sua semana, né? É uma semana um pouco mais restrita em termos de alimentação. A gente prioriza alimentos de leve digestão, exclui estimulantes. Então, o ideal é realmente ficar sem chá preto, sem refrigerante, sem café, sem nada disso. Manter exercícios de respiração, manter um nível de atividade física moderado, manter uma rotina legal, assim, de horários também, né? É interessante não dormir muito tarde, é interessante acordar um pouquinho mais cedo, e fazendo atividades de recreação também, de criatividade, algo que te tire, assim, daquele modo automático, né? Que te tire o estresse, tire a ansiedade, né? Então, esse é o objetivo dessa semana. E depois disso a gente conversa de novo e aí eu faço um programa nutricional ali, com prescrições nutricionais ayurvédicas, né? E também um roteiro ali para você seguir no seu dia a dia, pro seu estilo de vida para os próximos 30 dias. E por que 30 dias, né?
Porque, gente, 30 dias é o mínimo que a gente precisa para ter algum efeito no organismo, né? De qualquer mudança, assim. Uma semana, às vezes, é muito pouco, 2 também. Então, tem toda uma questão de cristalização de hábitos, né? E tem também uma questão de nutrição dos tecidos do corpo. Então, depois do detox, a gente precisa nutrir todos os tecidos. O último a ser nutrido é o tecido reprodutor, que é o mais profundo. E a gente precisa de 30 dias para que o que a gente metaboliza hoje chegar no tecido reprodutor, tá? Então a gente precisa realmente seguir por um mês para começar a notar as diferenças, né? Eu tenho atendido algumas pessoas que já estão no climatério, na menopausa, algumas pessoas que tiveram questões no útero também, como HPV, endometriose. Então, é um tecido mais profundo, a gente precisa de mais tempo para conseguir tratá-lo, né? Então, claro, vai variar de paciente para paciente, tem pessoas que sentem uma melhora mais rápido que outras, né? Mas o ideal é a gente ter pelo menos esses 30 dias para daí conversar novamente e, se necessário for, fazer algum ajuste, né? Recalcular a rota para eu te passar as prescrições finais. Então, inicialmente o tratamento é assim. Perfeito. Bom, eu acho que a gente cumpriu o gabarito. Ainda daria para ficar mais tempo aqui, porque o tema é muita coisa. Mas eu acredito que a gente trouxe um pouco de... Trouxe uma luz para que vocês possam, de repente, chamar a gente para uma segunda conversa, para aprofundar mais. A gente, como mencionou, estamos à disposição para tirar alguma dúvida que possa surgir. E eu acredito que vocês podem sair daqui com esse insight. Eu acredito que podem ter tido vários, mas o que eu saio daqui primeiro é tirar o amendoim da gaveta e o segundo é limpar, na verdade, a língua pela manhã da nossa forma. Caso você não tenha um raspador, utilize a colher. Então, amanhã de manhã eu vou lembrar de você, Cami, eu tenho um raspadorzinho, eu vou fazer o processo. Às vezes eu confesso que eu esqueço, mas é depois de hoje, depois dessa explicação, eu acho que ficou bem importante para fazer esse hábito, assim como a gente escova o dente, passa o dental, fazer essa limpeza. Tá na nossa mão, por que não? Exato, exato, isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, O hábito vai embora, né? sem dúvida, Primeiro é meio estranho, mas depois vai embora. com certeza. Eu acho que eu queria agradecer, foi uma honra participar. Obrigada pelo convite, Bruna. É, podemos marcar mais temas aí, né? Aprofundar em alguns temas, se houver demanda para isso. E acho que agora a gente pode fazer o nosso sorteio, né? Podemos. Então, a gente sempre faz um sorteio final. Quem me acompanha sabe que eu faço do jeito bem doidinho aqui, mas é para gerar um pouco de interação com relação a vocês também. Então, como é que vai funcionar? A gente está com 19 pessoas online agora e a gente vai sortear dois números. Esses números são números que a gente vai escolher, a Cami vai escolher um e eu vou escolher outro. E aí, cada um de vocês vai mencionar aqui no comentário mesmo um número que você escolhe. Por exemplo, eu, Bruna, vou escolher o número 2, um exemplo, né? Então, você vai colocando ali. A Edna responde com o número dela, a Mariana responde com o número dela. E antes disso, só eu e a Cami vamos escrever na nossa mão mesmo, de um jeito bem brincadeira, assim. E aí, depois que vocês forem falando, a gente vai mostrar aqui a nossa mão e vai fazer o sorteio. O que a gente está sorteando aqui? Então, a gente teve uma conversa e a gente gostaria que alguém de vocês tivesse uma continuidade desse bate-papo. Então, tanto eu quanto a Cami, a gente vai estar dando 30% de desconto numa sessão. Então, com ela, a Ayurveda e comigo. E depois a gente vai chamar essa pessoa para conversar, para acertar os detalhes. Tá bem? Então, a gente deseja sorte. A Edna já foi bem rápida ali. E eu vou anotar aqui o número na minha mão. E eu peço a Cami também coloque na dela um número aí. Então, vão colocando o número de vocês aí, gente. Eu tô anotando, ó. Uma caneta aqui não deu. Vou colocar na outra. Eu vou anotar num papel, que na mão não tá indo. Meu aqui no papel. Beleza, já temos número 1, número 7. O que mais, gente?
Se sair aí, você avisa, Cami. Tá. A Bruna colocou o número 3, a Nena 8, 7, 10, 3. Tem duas pessoas que colocaram 7, a gente vai ter que trocar. Por enquanto, o meu não foi colocado ainda, não. Tá, o Lucas colocou 13. O meu ainda tá dando não. Cristina, eu colocaria de novo a numeração que ficou repetido no 7. Mais uma oportunidade para você aí. Ô, Thiago, é até o número 17. Thiago Milnetes, quanto tempo, que saudades tuas. Vamos lá. Quem já participou pode mandar de novo. Vamos fazer esse sorteio. Ainda não saiu o número. 9. Número é de 1 a 16, hein? Será que acho que o Thiago Milnetes quis colocar 16, saiu 616. Ah, pode ser. Quem sabe na próxima live a gente bate esse número. Ah, agora o Edu colocou 16. 11. Ainda não. 4. Nossa, pior que o meu ainda não saiu, gente. Meu número não saiu. O meu também não. Vamos lá, mais uma chance, gente. Podem ir colocando outros números? Pode sim, para todo mundo participar. Mas quem tá mais esperto aí vai levar. 13. 3. Ainda não, gente. Vamos lá, galera. Tá quase, hein? Gás Tá, final aí para vocês terem 30% de desconto comigo e com a Bro. perfeito. O que a gente vai sortear primeiro? Meu ou o seu? Pode ser o meu. Pode ser o seu? Então, o que vai ser o sortudo da Ayurveda aí? Vamos ver. Tá quente, tá quente. Posso falar aqui porque já colocaram o meu número. Ah, então pode. Então, eu escolhi o número 6, a Ah, Cristina. Cristina, perfeito, parabéns. O meu ainda não saiu, vou até dar uma conferida aqui, mas Cristina D802. Cristina, pode me mandar um direct lá no meu Instagram, tá? @camitiroli. E daí a gente conversa por lá, tá bom? parabéns. Ainda o meu não saiu, gente. Pode tentar aí mais uma vez para a gente conversar depois e acertar detalhes. Tá quase, tá aqui. Ixi, desistiram? É um dos números que mais sai normalmente. O que aconteceu hoje? Mas sai que não tem aqui ainda. Ó, daqui a pouco eu vou colocar, hein? 18? Não, não. Tá muito alto isso aí. Ai, que bonitinho, gente. Aí, Johnny acertou. Johnny, coloquei Johnny, no número 5 aqui, ó. Demorou pra sair, saiu. maravilha. Johnny ganhou 30% com a Bruna. Isso. Me manda um coisinho ali no direct que a gente combina certinho. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado. A gente pensou nesse momento com muito carinho. A ideia era trazer um pouco de informação da nossa rotina, do nosso dia a dia. Não deu para falar muita coisa, porque acaba sendo um assunto um pouco mais profundo mesmo. Mas a ideia era realmente trazer algum insight para vocês, alguma intenção aí de fazer vocês, na verdade, buscarem por algo natural e não só tentar passar o curativo. Então, mais uma vez, eu super te agradeço, Cami. Foi um prazer gigantesco te conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho como é o teu trabalho. E você sabe que tem portas abertas aqui sempre que você quiser. Vamos pensar em outras estratégias. Eu fiquei bem feliz com a tua entrega. Obrigada, viu?
Gratidão, gratidão. Obrigada eu pelo convite. Fiquei muito feliz em participar. Foi a minha primeira live. Espero que tenha dado certo, que as pessoas tenham entendido o que eu quis trazer de mensagem. E vamos marcar outras com certeza. Perfeito. Gente, boa noite. Obrigada pela participação. Gratidão. Gratidão pelo tempo e presença de vocês. Obrigada mesmo. Tchau, tchau.